noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Estamos no ar com o nosso programa quinzenal, programa Canal da Educação. E hoje nós vamos entrevistar o professor Júlio Barros. Ele é diretor de organização do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, membro do Fórum Distrital de Educação e coordenador da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Distrital de Educação, PDE, que no mês de julho completou 3 anos. O professor Júlio Barros é mestre em Educação pela Universidade de Brasília, UNB. Vou dar meu primeiro boa noite ao professor Júlio Barros, já começando com uma pergunta. Eu gostaria que você nos lembrasse um pouco como foi o processo de construção do Plano Distrital de Educação, né? E quais são as suas principais características. Boa noite, professor. Boa noite, Valdir. É uma satisfação dialogar com você e com o seu público. O processo de construção do Plano Distrital de Educação teve 2 instituições que obtiveram papel de destaque. Um é o Sindicato dos Professores e o outro o Fórum Distrital de Educação, onde ambos realizaram dezenas de plenárias nas mais variadas regiões administrativas do DF, fizeram ciclo de debates, fizeram uma conferência distrital de educação que combinou com um documento base que deu a coluna vertebral para a construção do Plano Distrital de Educação. Sobre as características, eu quero destacar 2 basicamente. A primeira é que o PDE tem uma visão sistêmica da educação, né? Dialoga com a questão do currículo, de avaliação, da qualidade social referenciada. Então, e a outra característica básica, que para mim é central, é que o PDE se constitui uma política de Estado, ou seja, a durabilidade dele é de 10 anos. Ele atravessa 2 períodos e meio de governos. Então, não podemos jamais caracterizá-lo como plano de governo. Ele é um plano de Estado. Não pertence ao atual governo, nem ao governo que passou. É realmente uma política de Estado. Professor, e o que o senhor considera como PDE, né? Como essencial e urgente, que ainda não foi colocado em prática? Obviamente que a luta central nossa é para a execução das 21 metas do PDE e das suas 411 estratégias. Porém, o Poder Executivo está devendo com o seu dever de casa. Qual seria o seu dever de casa? O artigo 11 fala que o governo tem que encaminhar até 1 ano após a aprovação do PDE a Lei de Sistema Distrital de Educação. E até hoje, mais de 2 anos que o Fórum Distrital entregou um projeto pronto, o governo não protocolou na Câmara Distrital, ainda se encontra na Casa Civil. E isso causa sérios prejuízos à educação de Brasília. Por não haver uma lei de sistema distrital de educação, não existe continuidade nas políticas educacionais. Nossa educação é regida por circulares, por decretos, por resoluções, que são documentos que não têm a força de lei, né? Então, é uma vergonha para a capital do país não ter a sua lei de sistema distrital de educação. Todos os estados têm a sua lei de sistema estadual de educação. Uma outra lei importante, que é a Lei 4.751 de 2012, que trata da gestão democrática. No PDE há um planejamento de revisar essa lei. E a gente quer revisar essa lei, apesar de ser a melhor lei do país, no que toca a questão da gestão democrática, nós queremos revisá-la pelo seguinte sentido. A composição do Conselho de Educação. É inadmissível que no Conselho de Educação não se tenha a presença de pai, mãe ou responsável dos estudantes. Então tem a ausência desse segmento da comunidade escolar. E aí tem outras situações do cotidiano do chão das escolas. Quando um professor regente falta, não comparece à escola por algum problema objetivo, como uma licença de saúde, geralmente, os coordenadores pedagógicos ocupam o lugar dos professores na sala de aula. E na nossa leitura, isso é uma desvalorização da função do coordenador pedagógico. Então, a gente quer corrigir isso na revisão da Lei de Gestão Democrática. Uma outra lei importantíssima, que o governo ainda não protocolou, chama-se Lei de Responsabilidade Educacional. É uma analogia à Lei de Responsabilidade Fiscal. Como, por exemplo, quando nós, da categoria, vamos pedir aumento, o governo geralmente diz que não pode estabelecer os índices da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Porque ele teme ficar inelegível, ele teme cassar o mandato dele ou até mesmo prisão. E aí a gente quer pegar essa parte da Lei de Responsabilidade Fiscal e transplantar
para a Lei de Responsabilidade Educacional. Ou seja, existe as leis educacionais no nosso plano distrital de educação, no nosso plano de carreira. E sistematicamente o governo desrespeita o que está na lei. Então é o seguinte, desrespeitou a meta número 1 do PDE, não cumpriu, quem é que vai pagar por isso? Então é essa a tese central da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então a gente exige que o governo protocole imediatamente esse conjunto de leis. Professor, e no balanço desses 3 anos de governo, né, do governo Rodrigo Hollenberg, ele mesmo reconhece que a área de educação foi o que mais deixou a desejar. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação. Olha, esse é um fenômeno raro. Eu concordo com o governador Rodrigo Hollenberg. Deixou muito a desejar na área da educação. A gente entende o seguinte, qual é o critério da verdade? É a prática. Então, como é que a gente vai saber se a educação foi prioridade ou não no governo Hollenberg, né? A gente vai constatar o seguinte, a educação foi prioridade somente nos discursos de campanha. Porque aonde você vai contemplar as políticas educacionais existentes? Você vai contemplá-la nas leis orçamentárias, no PPA, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Então, o governo não destina as verbas necessárias para a execução do PDE. Ou seja, quando há sobra de caixa, aí destina para a educação. Quando tinha que ser um processo inverso. O plano de educação deveria nortear a elaboração das leis orçamentárias. E isso não acontece. Então, realmente, educação nesse governo não foi prioridade. O governo foi mal educado. Professor Júlio Barros, eu gostaria que o senhor abordasse sobre a meta 1, que trata das creches 0 a 3 anos, né? E pré-escola de 4 a 5 anos. A questão das creches no Distrito Federal é dramática. Não quero fazer teatro, mas é uma tragédia, né? Nós temos em torno de 27 mil crianças de 0 a 3 anos fora da escola. E isso gera dezenas de problemas. Como é que a mãe pode trabalhar se não tem uma creche para educar a sua criança? Isso é só um exemplo. Sem falar das distorções, né? Você tem o Lago Sul, que lá tem 130% de matrícula das crianças de 0 a 3 anos. Em Planaltina, você tem 4% só de matrícula. Então, você vê as desigualdades sociais. É verdade que o Lago Sul absorve aquelas regiões administrativas mais próximas, como o Varjão. Mas, mesmo assim, como é que você vai transportar a criança de 0 a 3 anos de uma região administrativa para outra? Todos nós aqui no Distrito Federal lembramos daquela situação de uma criança que foi estudar no horário da fome e desmaiou de fome quando foi para a escola classe 8 do Cruzeiro. Já com relação a pré-escola de 4 a 5 anos é outro problema grave. Aí eu tenho que deixar claro o seguinte, o governo faz uma propaganda enganosa a partir do momento que ele publiciza, que ele faz campanha midiática dizendo que universalizou as matrículas de 4 a 5 anos. Isso não corresponde à realidade. Basicamente é o seguinte, as demandas com relação à pré-escola por meio da telematrícula, do telefone 156, realmente o governo matriculou. Sim. Mas não existe uma campanha para fazer um chamamento para toda a população de 4 a 5 anos ir para a escola. Então, o Plano Distrital de Educação não fala de telematrícula, não fala de 156, fala do conjunto da população que está hoje em torno de 24 mil crianças de 4 a 5 anos fora da escola. Então, realmente, o calcanhar de Aquiles do Plano Distrital de Educação, um dos maiores, é a meta 1, que trata da creche e da pré-escola. Professor, e as escolas de tempo integral? Elas estão, de certa forma, ligadas à questão da qualidade da educação? Como anda a meta 6, que trata do ensino de tempo integral? O que o PDE preconiza na meta 6? Ele diz que a cada ano, né, o PDE vai de 2015 a 2024, a cada ano tem que haver um crescimento em torno de 10% das escolas de tempo integral. Aqui no caso do Distrito Federal, então, houve o inverso.
nós tivemos entre 2015 e 2016 uma redução das escolas de tempo integral de 8,2%. Ou seja, muitas escolas aderem com ensino com tempo integral, mas por falta de estrutura, escola sem laboratório, escola sem refeitório, claro. Escola sem laboratório de informática, sem atividades atrativas para as crianças, de teatro, música, esporte, uma alimentação precária. A gente passou um bom tempo comendo um único cardápio, que era o tal do peixe mapará. As crianças não aguentam mais ouvir, nem sentir o cheiro do peixe mapará. Então, houve um decréscimo nas escolas de tempo integral. Então, é uma meta também que o governo está deixando a desejar. Professor, vamos falar agora de EJA, né, que são as metas 8, 9, 10 e 11, que tratam do EJA. Eu gostaria de saber qual a sua avaliação sobre essas metas. Veja só, também é uma situação difícil a educação de jovens e adultos em Brasília, porque a ampla maioria das estratégias da EJA não foram nem iniciadas. E tem mais um agravante, que aí já parte do governo federal, que é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e a reforma do ensino médio. O que eles preveem? No ensino médio, preveem ensino à distância, EAD, de 40% do currículo da educação no ensino médio. E para a EJA, no ensino médio, está prevendo, que é o terceiro segmento, está prevendo 100% à distância. Então, nós estamos caminhando a passos largos para a privatização do ensino médio e da EJA, e do desaparecimento da oferta da EJA nas escolas públicas do Distrito Federal. Então é uma situação muito grave, a situação da EJA no Distrito Federal. No mínimo preocupante, eu diria. Professor, a educação superior que corresponde às metas 12 e 13, eu gostaria também de ouvir a sua avaliação. Aqui no Distrito Federal, a quantidade de matrículas na educação superior nós atingimos, né? Nós estamos num patamar acima das outras unidades da federação. Mas aí não dá para deixar de observar o seguinte: 94% das matrículas na educação superior são no campo privado. Então a gente quer mais vagas na Universidade de Brasília, nos campos, nas cidades satélites, como no Gama, como em Planaltina, como em Ceilândia, e fundamentalmente a criação da Universidade Distrital do Distrito de Brasília aqui. Ou seja, nós somos uma das poucas unidades da federação que não tem a sua universidade, né? Ampla maioria dos estados tem sua universidade estadual. Paraíba, por exemplo, tem 4. Né? Nós aqui em Brasília, capital do país, não temos nenhuma. Nós chegamos até a dar um passo rumo à criação da Escola Superior do Magistério, né? Que seria semelhante à Escola Superior das Ciências da Saúde, que é a 4ª melhor faculdade de saúde do país, né? Então a gente andou mais entraves burocráticos, jurídicos, travaram a criação da Escola Superior do Magistério e a criação da Universidade Distrital, que ainda está somente no papel. Professor Júlio Barros, a meta 17, ela trata da valorização dos profissionais de educação, né? Foi um dos eixos da última greve da categoria. Eu gostaria de saber do senhor o que avançou. Nada. Nossa. Zero. Ou seja, além de a gente receber o calote na última parcela de setembro de 2015, nós estamos com 3 anos com o salário congelado. Então, para ver como é que é a situação dos profissionais do magistério. De 29 carreiras que exigem a escolaridade de nível superior, nós somos a 29ª. Nós, para estarmos na média das carreiras de nível superior, nós necessitaríamos de um aumento de 84,97%. Para estar na média. Está na média. Não é no topo, não. Isso, em dinheiro, significaria R$ 3.422,97. Então, nós teremos que estar na média no intervalo de 4 anos, que é isso que o plano fala. Então, 2019 seria o 4º ano e não se avançou 1%, né? Então, um desastre essa situação aí, diz respeito à valorização dos profissionais da educação. E dentro dessas avaliações, professor Júlio Barros, para encerrarmos o programa, estamos chegando quase ao nosso tempo aqui, não adianta nós termos belas políticas educacionais se não tivermos financiamento para as metas, né?
Eu gostaria que você encerrasse falando sobre a Meta 20. A Meta 20 é o seguinte, diz que o investimento na educação tem que ter como parâmetro um percentual do PIB. A nível nacional, era aplicado 5% e dobrou para 10%, o que está no Plano Nacional de Educação. Aqui em Brasília era 3,23%, somando os recursos do orçamento próprio do GDF com o dinheiro do Fundo Constitucional. Nós estamos apontando a ampliação para 6,23%. Então, todos os anos do governo Hollenberg, 2015, 2016, 2017, ele sempre aplicou um índice menor do que aponta o Plano Distrital de Educação. Então, eu não vou citar as perdas ano a ano, vou já dar globalmente que no governo Hollenberg nós deixamos de aplicar 7 bilhões e 377 milhões de reais na educação, mais uma vez, desrespeitando o que está com a lei. Então, só para encerrar, Valdir, obviamente que isso aqui, o financiamento da educação, tem tudo a ver também com a política nacional, com o governo golpista. A gente sabe que os recursos do pré-sal, que daria para a gente dar um salto da educação para o primeiro mundo, 90% desse dinheiro foram para as transnacionais, para as grandes petrolíferas. A gente tem, por exemplo, além da questão do pré-sal, a emenda constitucional 95, que congela todos os investimentos na área social por 20 anos. Então, isso, obviamente, reflete, e a gente tem que derrotar o golpe, tem que derrotar para revogar todas esse pacote de maldades do governo Tempo, que passa pela reforma trabalhista, pela terceirização, pela emenda constitucional 95 e pelo regime de partilha do pré-sal. É triste mesmo. Eu conversei aqui com o professor Júlio Barros, ele é diretor de organização do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, nos deu aqui uma verdadeira aula sobre o momento que está a avaliação do Plano Distrital de Educação. Gostaria de agradecer muito a sua presença. O Canal da Educação volta na próxima quinzena com mais uma edição para você. Tchau, tchau.